Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo, né? E queria primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. De fato, o apoio de vocês é muito importante. Eu não sei nem como agradecer. Eu tenho que sempre vou agradecer a vocês, o apoio de vocês, porque vocês realmente me ajudam muito. E queria pedir para você que gosta do meu trabalho, dê mais um joinha para mim aí, dá mais uma força para mim aí, para o YouTube continuar divulgando o meu trabalho para outros. E queria pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim, porque eu estou aí rumo aos 2.000 inscritos e estou contando com vocês. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu quero dar início aqui, uma série. Eu quero contar aqui como foi que eu vim a ser testemunha de Jeová. Eu quero mostrar como foi que eu vim a ser testemunha de Jeová e um pouco da minha vida como testemunha de Jeová. Eu quero mostrar o que eu passei nessa organização. Quero relatar muitas coisas que aconteceram comigo, Então, eu vou desenvolver uma série. Hoje, por exemplo, eu vou começar aqui mostrando como que eu fui contactado pelas testemunhas de Jeová. Quando eu era criança, até lá para os 12 anos de idade, mais ou menos, eu fui vizinho, de uma família, E essa família tinha um menino lá que a gente sempre foi muito ligado um com o outro. Era eu dentro da casa deles e esse menino dentro da minha casa. A gente era tão ligado um com o outro que ali a gente era muito pobre, tanto a família dele como a minha família era muito pobre. E muitas vezes a gente não tinha muito o que comer em casa, às vezes a comida era regrada. Mas o pouquinho que a gente tinha, a gente dividia, Eu mais ele. Às vezes, um pouquinho que minha mãe falava, hoje a gente tem só isso aqui, mas aquele pouquinho eu dividia com ele. E ele também, se eu estivesse na casa dele, e o pouquinho que ele tinha lá, ele dividia comigo. Então a gente era muito amigo. Eram duas crianças, até os 12 anos de idade, mas uma amizade mesmo. Aí ali para os 12 anos, quando a gente tinha uns 12 anos, eu mudei para outra cidade e passei uns 4 anos sem encontrar com ele. Quando eu estava com 16 anos de idade, eu encontrei com ele. Aí ele já era um adolescente, eu também já um adolescente, E ele já estava estudando com as testemunhas de Jeová. Aí, ele me fez um convite para mim fazer uma visita ao Salão do Rei. Fez um convite para mim fazer uma visita. Eu tinha 16 anos de idade. Isso foi em 1971. E eu fui fazer essa visita. Fiz essa visita. Chegando ali, eu fiquei impressionado com o tratamento que eu tive. Sinceramente, eu fiquei impressionado. Eles faltaram só estender um tapete vermelho para mim passar. Me trataram muito bem. Vinha um, me abraçava, vinha outro, me abraçava. Eu falei, gente, mas eu nunca tive um tratamento desse na minha vida, não é? Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aquilo ali eu fiquei todo empolgado, e já na outra reunião eu queria ir, já perguntei para ele quando seria a próxima. A próxima agora vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira eu fui. Quando é a próxima? No domingo eu fui e assim por diante. E dentro de muito breve eu já estava ali, já saindo com eles para o serviço de campo, Já estava saindo com eles para o serviço de campo, acompanhando eles, Acompanhando eles ali no serviço de campo. Não demorou muito, eu já estava falando com as pessoas. Eu era um jovem assim, um pouco desenvolvido. Não demorou muito ali, eu já estava falando com as pessoas ali. Não demorou muito, eles já me colocaram para fazer aqueles discursos pequenininhos ali, Discurso
Eu não me lembro como é que falava, só sei que era aquele discursozinho de 5 minutos, parece que 5 ou 6 minutos, não sei. Fazia uma leitura da Bíblia. Dentro de pouco tempo eu já estava fazendo aqueles discursos. Eu já estava tão desenvolvido assim na pregação, eu falava tão bem, que aqui na cidade que eu moro tem um batalhão de polícia. Aqui tem um batalhão de polícia chamado Vila Militar. E nesse tempo a gente tinha liberdade para entrar lá e pregar. Porque lá tem muitas casas, aqui essa Vila Militar mora vários policiais. É cerca de umas 700 casas, mais ou menos. A gente podia entrar ali e pregar para eles. Tinha liberdade para isso. Uma certa ocasião eu mais um outro irmão, entrei e bati na casa de um coronel. E quando eu comecei a pregar para o coronel começou a chorar. Eu perguntei, mas o senhor está chorando por quê? Ele falou para mim assim, a coisa que eu mais queria na minha vida é que um filho meu tivesse uma sabedoria como a sua. Você é um menino, porque eu era, apesar de eu ter 16 anos, mas eu era muito raquítico, porque criado numa pobreza danada, né? Passando até dificuldades, passando todo tipo de dificuldades, então fui criado. Então eu era muito raquítico. Então ele falou para mim, um menino igual você, falar tão bem igual você fala, como eu gostaria que meu filho, eu tenho 2 filhos, como eu gostaria que um dos meus filhos, ou os 2, tivesse a sabedoria que você tem. Então veja, meus irmãos, assim eu comecei a minha vida como testemunha de Jeová. Todos ali na congregação, aqui nessa ocasião, né, aqui na minha cidade, na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, só existia uma congregação nessa ocasião. Então todos ali diziam que quando eu completasse 18 anos, eu ia ser recomendado para trabalhar em Betel. Eles diziam que, olha, ali nesse tempo não falava ancião, né? Falava os servos. Existiam os servos aqui, todos os servos ficavam impressionados com a forma como eu pregava, né? Como eu era desenvolvido, e falava, olha, quando você completar 18 anos, nós vamos recomendar você para trabalhar em Betel. Isso aí era uma unanimidade, né, entre os servos ali, né? Mas, de repente, tudo mudou. De repente, deu uma guinada assim, por quê? Os piores seres humanos da face da terra, os piores seres humanos que você possa imaginar, que possa existir no mundo, se converteram às testemunhas de Jeová. Os piores seres humanos. Se você quiser saber, se você quiser chegar ao nível desse pessoal, dessa família que se converteu às testemunhas de Jeová, se você quiser saber qual é o nível deles, é só você pensar numa pessoa bem ruim e multiplicar por 1000. Aí você vai chegar no nível que é essa família. É a família mais ordinária, a família que não vale nada. Ninguém na cidade aqui gosta deles. E essa família se converteu às testemunhas de Jeová. A partir do momento que essa família se batizou, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou entre as testemunhas de Jeová. Até porque é uma família rica. É uma família rica, né? E entre as testemunhas de Jeová, né, os ricos sempre têm vez, né? Na organização de Jeová, rico sempre tem vez. Ali, a partir do momento que eles batizaram, tudo foi entregue para eles. Tudo foi entregue para essa família. Essa família passou a comandar a congregação, passou a comandar todo mundo. Todo mundo aqui, todos na congregação aqui, tinha que curvar diante deles. Os filhos foram crescendo, adquirindo cargos também, né? E eles foram tomando conta de tudo. E por fim, essa família, ela passou a mandar não só
na congregação aqui da minha cidade. Mas essa família passou a mandar no circuito. Até no circuito aqui, essa família passou a mandar. Então todos aqui tinham que curvar diante deles. Ninguém não podia questionar nada que essa família falasse. Essa família podia estar coberta de erros. Todos tinham que calar a boca e baixar, né? Olha, veja mesmo. Quem contrariasse a vontade deles, quem contrariasse a vontade dessa família, era perseguido. Era perseguido por eles e não tinha vez na congregação. Quem contrariasse essa família era perseguido, não tinha vez e pronto, aí acabou. Aí a pessoa não participava de nada mais, não fazia uma parte da tribuna. A pessoa passava a ser quem falasse algo contra eles, passava a ser um zero à esquerda dentro da congregação. Olha, eles eram tão trapaceiros, ali, eram não, são ainda, eles não eram, eles são, porque eles continuam aqui, né? Eles são tão trapaceiros que quando o superintendente de circuito vinha na casa deles, né? Aliás, quando o superintendente de circuito vinha na cidade, chega a época da visita do superintendente, eles não permitiam que o superintendente hospedasse em outra casa que não fosse a deles. O superintendente só tinha que hospedar na casa deles. Por quê? Você pode dizer assim, nossa, mas então eles eram muito bonzinhos. Era só eles que hospedavam o superintendente. Não é isso que você está pensando, não. Não é que eles eram muito bonzinhos assim, igual você está pensando, não. Eles hospedavam o superintendente por dois motivos. É para evitar que alguém contasse para o superintendente as coisas que eles faziam e para eles fofocar para o superintendente as coisas que aconteciam na cidade. Para eles fazer fofoca com o nome dos outros servos, né, que hoje são chamados de anciãos, mas nessa ocasião chamava servos. Ai de se alguém falasse alguma coisa de contrariar essa família. Olha, se alguém falasse alguma coisa de contrariar essa família, eles estavam perdidos. Quem falasse estava perdido. Essa família, ela corroeu a congregação, corroeu aqui como um câncer. Ela corroía como um câncer. A partir do momento que eles entraram, você só via gente saindo. Raramente você via entrar alguém para a congregação. Na maioria das vezes era só gente saindo. Era gente contrariada saindo. Gente entrando, muito difícil, muito difícil. Era só gente contrariada saindo. Foram muitas pessoas que saíram por causa o quanto que eles eram arrogantes, prepotentes e maldosos. Olha, quando eles brigavam com alguém, quando eles maltratavam alguém, ninguém chamava a atenção deles. Não, nem ninguém. Se você contasse para olha, aquela família me ofendeu, aquele ancião que naquele tempo chamava servo, né? Hoje chamado de ancião, ele só falava assim, não, aquela família ali a gente não mexe com eles, não. Aquela família ali a gente não mexe com eles. Por quê? A gente não chama a atenção deles. Por quê? Se a gente chamar a atenção deles, eles já tinham ameaçado, o chefe, o patriarca da família, já tinha ameaçado os servos, né? Olha, se alguém chamar a atenção da minha família, eu saio da congregação e levo a minha família comigo. Então, ninguém mexia com ele. Ninguém queria ser o culpado da saída deles, né? Então todo falava, se eu falar qualquer coisa ali, eles vão sair e depois eu fico sendo culpado. Eu não quero ser o culpado, né? Ninguém queria correr esse risco. Ninguém queria correr esse risco dessa família sair da congregação e alguém ficar sendo culpado, né? Alguém fica,
Eu vou ficar com culpa de sangue, depois eles vão ser destruídos por minha causa e eu sou culpado. Ninguém queria ficar sendo culpado de sangue, não. Eles podiam ficar sendo culpados de sangue de quem quer que fosse, mas ninguém queria ser culpado de sangue no caso deles sair. Por isso, meu, eles faziam o que queria, e pelo visto, eu não sei porque eu saí de lá em 2004, mas com certeza eles continuam fazendo até hoje, porque a família continua lá, a família continua toda comandando aqui, então com certeza eles continuam fazendo até hoje. Com certeza isso não mudou nada não. Por isso, eles fazem, sempre fizeram o que quiseram e nunca puderam ser contrariados. Tanto é que eu vou contar uma história do patriarca deles. O patriarca deles, hoje ele deve estar aí com seus 85 anos, mais ou menos. E desde muitos anos, esse patriarca dessa família, ele sempre tinha um caso extraconjugal com uma moça aqui na cidade, uma moça testemunha de Jeová também, e os anciãos sabiam. Os anciãos sabiam e não faziam nada. Ele casado, já avô, bisavô, e tinha ali um caso extraconjugal, e os anciãos sabiam e ninguém fazia nada. Enquanto o caso não veio à tona que a cidade, porque eles são uma família muito conhecida, porque eles são muito ricos e são muito conhecidos na cidade aqui, enquanto o caso não se tornou conhecido de todos, enquanto o caso não veio à tona, que a maioria das pessoas vieram a saber do caso, os anciãos não tomaram providência. Isso aconteceu. Os anciãos só tomaram providência recentemente. Esse caso extraconjugal dele, isso aí vem anos e anos. Só agora, recentemente, há mais ou menos uns 5, 6 anos, que os anciãos tomaram providência. Mas, sabe qual foi a providência que os anciãos tomaram? Simplesmente tiraram dele o cargo de superintendente da cidade. Que ele era o superintendente da cidade. Era ele que comandava aqui na cidade. Aliás, ele comandava na cidade entre aspas, né? Porque ele comandava na cidade e comandava por todo lado. Então, veja. Então, quando o caso veio à tona, que todos aqui começaram, que todo mundo passou a saber, né? A vizinhança da moça lá todo mundo sabia, aí a vizinhança da moça começou a contar para outros, outro conta para outros, nas congregações, porque aqui agora, atualmente, na cidade, tem 3 congregações. Em todas as 3 congregações, todo mundo sabia do caso extraconjugal dele. Aí sim, aí os anciãos tomaram a providência. Aí afastaram ele do cargo de superintendente da cidade. A única coisa que eles fizeram foi isso. A providência que eles tomaram foi essa. Então veja, meus irmãos, esse é um pouquinho. Então, essa família, ela me prejudicou muito como testemunha de Jeová, até porque eu nunca engoli essa família, eu nunca concordei com eles e nunca curvei diante deles. Então, essa família me prejudicou muito, inclusive a minha saída das testemunhas de Jeová foi por causa dessa família. Quem me tirou foi essa família. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, eu vou falar sobre isso, que foi essa família que me tirou das testemunhas de Jeová. Mas graças a Deus que essa família me tirou. E eu não me arrependo não, só dou graças a Deus de ter saído, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por eu ter saído, e isso aí, né, o que eu passei lá, na organização das testemunhas de Jeová, serviu de aprendizado para mim. Porque a gente na vida vive um eterno aprendizado. A gente vive um eterno aprendizado e vai morrer sem saber nada. Então eu tive um aprendizado muito grande ali nas testemunhas de Jeová. Então sou muito grato a Deus que tudo na vida da gente vem em boa hora. Então talvez aquilo para mim veio para mim ter um aprendizado na vida. E eu sou grato a Deus por tudo.